O Arauto da Morte. Roberto Batalha estava vivendo uma verdadeira batalha em sua vida. Há 2 anos atrás tinha se separado de sua esposa que ele amava muito, e esta o trocou por outro homem, partindo seu coração ao meio, e a outra metade, seus filhos, ela levou também. A depressão foi percebida por seus chefes, que na primeira oportunidade o demitiram. Em poucos meses, sem nenhum rendimento financeiro, sem condições de arcar com as próprias dívidas, Roberto, que por ironia tinha o sobrenome de Batalha, perdeu mais uma. Foi parar nas ruas da maior metrópole da América Latina, São Paulo. Mas Roberto Batalha era um homem jovem, ainda acabara de completar 40 anos. Era dotado de uma inteligência vivaz e não iria ficar muito tempo nesta situação incômoda. Passou a realizar diversos tipos de bicos em troca de comida e moradia temporária. Às vezes sobrava algum dinheiro para investir em algo que ele poderia utilizar para abrir novas portas de oportunidades, como um celular usado, mas geralmente ele era roubado. Começou a dormir escondido em um cemitério da capital. Era um lugar tranquilo, onde as pessoas não iam à noite por medo. Roberto, no cemitério, com o silêncio e a paz que lá reinava, conseguia dormir uma noite inteira. No começo foi difícil, mas em poucos dias ele passou a se acostumar. Ele precisava de paz para recomeçar a sua vida. Ele dormia dentro de uma cripta muito antiga, pertencente a uma família aristocrática de São Paulo. Costumava entrar às 22 horas e dormia até às 5 horas antes do sol raiar. Roberto agora tinha paz, mas as coisas lá fora não melhoravam. Era tudo muito, muito difícil. Uma noite, Roberto Batalha viu alguém caminhando entre os túmulos, mas não eram os guardas que faziam a ronda noturna. Provavelmente era um outro alguém que resolveu buscar paz para dormir. Procurou pensar positivamente para não dar vazão aos seus medos. E assim, dormiu mais uma noite. Na noite seguinte, ele viu novamente aquela estranha pessoa caminhando por entre os túmulos. Não conseguia ver para onde ele ia até o fim. Sim, provavelmente é alguém que busca paz para dormir como ele, pensou Roberto. No dia seguinte, recuperado das suas forças para um dia de batalhas, Roberto foi à luta. Mas este novo dia especificamente foi um dia que mostrou o quanto era difícil seu momento de vida. Roberto, que estava iniciando seus planos com apoio de um trabalho temporário, chegou ao trabalho e sentiu o mundo desabar ao ver que o local que ele trabalhava estava fechado. Simplesmente saíram na calada da noite e foram embora. Eles também tinham dívidas e problemas, mas eles forneciam uma alimentação boa pela manhã. Às vezes era a única digna que ele tinha ao dia, e Roberto sentou na beira da calçada desnorteado, sem saber o que fazer, e com fome. Para completar, diante do local onde ele trabalhava, tinha um pequeno restaurante, e ele estava olhando as pessoas comerem felizes, enquanto sentia muita fome. Roberto precisava primeiro comer algo para adquirir forças e energia para saber em que direção seguir. E resolveu ir até lá pedir alguma coisa para comer. Mas, assim que chegou na porta do restaurante, foi repreendido por seus proprietários para se retirar do jeito mais rude possível. Roberto abaixou a cabeça e seguiu caminhando com fome
e revoltado com a sua situação naquele momento. Não estava sendo um dia fácil. Ele continua caminhando cabisbaixo quando, de repente, ele esbarra em uma pessoa. Ele pede desculpas e olha para a pessoa, que é um homem alto e magro, usando um chapéu preto e vestindo terno preto de olhar vazio e profundo, o qual olha para Roberto sem expressar nenhum sentimento e diz: "Eu estou indo tomar o meu café da manhã e você parece estar precisando comer algo também. Me siga." Parecia um milagre, ou que sua sorte estava mudando naquela selva. Roberto passou a seguir aquele homem instintivamente. Ele entrou em um restaurante próximo e pediu um café bem reforçado, incluindo sucos e frutas. Roberto procurou comer devagar, apesar da fome que sentia, e ficou curioso quem seria o seu salvador naquele momento. Mas preferiu apenas comer e depois agradeceria grandemente o ato solidário. Sem olhar diretamente para Roberto, o homem lhe perguntou: "Está desempregado? Tem moradia?" Roberto respondeu: "Desempregado e sem moradia fixa ou temporária. Acabei de vir onde estava fazendo um bico, um trabalho bem informal, e encontrei tudo fechado. Agradeço a você por esta alimentação, mas depois eu não sei o que irei fazer. Eu tenho a solução para você, para todos os seus problemas. É isso que eu faço. Esse é o meu trabalho. Mas não é só uma ajuda, é um pacto. Amanhã eu irei precisar de você e você terá uma dívida comigo. Você pode me ajudar agora, mas como eu poderia ajudar você hoje ou amanhã na minha atual situação, eu entendo a sua visão diante do contexto atual. Vamos comigo até o meu escritório." Sem muitas informações ou explicações, o homem pagou a conta, fez uma ligação e logo chegou um carro sedã luxuoso diante do restaurante. Ele convidou Roberto para entrar e seguiram em direção ao referido escritório. Lá chegando, o escritório ficava dentro de um galpão luxuoso de finíssimo acabamento em pedras rústicas e mármore no interior de todo o prédio. Dentro do escritório existiam outras diversas salas. Caminharam até a sala principal, a qual possuía uma decoração típica de um gabinete presidencial, e antes que Roberto sentasse em alguma cadeira, ele interfonou para alguém que logo entrou na sala. "Márcia, leve o nosso visitante até a sala de trocas e traga-o de volta quando ele estiver devidamente pronto e adequado." "Sim, senhor", disse a bela mulher, indicando a Roberto com a mão para ele a seguir. Ela o levou até um grande quarto com um enorme closet, com várias roupas sociais e um banheiro aconchegante caso ele quisesse tomar um banho. Ele agradeceu e fizera isso imediatamente. Há muito tempo não tomava banho quente e relaxante. Escolheu uma roupa que o vestia muito bem: camisa social, calça social e um belo terno. Escolheu um par de sapatos novos. A maioria que lá existia era com a sua numeração. Depois de estar pronto, Roberto se olhou no espelho e se admirou por alguns instantes. Abriu a porta e inflamou o peito, respirando como nunca feito, e saiu ao encontro do seu novo destino. Seja qual for, é melhor do que o que ele estava vivendo. A bela mulher o aguardava do lado de fora, que ao ver Roberto renovado,
lhe presenteou com um olhar dos pés à cabeça e um lindo sorriso de aprovação. Ela o conduz até a sala principal onde se encontrava seu salvador até então desconhecido. E Roberto não se atrevia a perguntar quem era, pois tinha medo que isso fosse um sonho e ele acordasse. Vejo que você ficou muito bem nessa roupa. Muito obrigado. Isso é apenas o começo. Eu tenho isso aqui também para você. Aquele homem muito elegante no seu terno preto impecável, alto, magro, sem nenhuma expressão de sentimentos no rosto. Pegou uma pequena mala, abriu ela e mostrou para Roberto Batalha. Dentro da mala existia uma grande fortuna em dinheiro, que ele nunca havia visto em toda a sua vida. Ele simplesmente ficou boquiaberto, olhando sem saber o que dizer. Algum tempo depois, Roberto conseguiu falar dizendo: "Isso é meu? Tudo isso é meu?" "Sim, é seu. Não se preocupe como levar tudo isso por aí, sem moradia fixa e ser assaltado. Já providenciei uma reserva de 1 semana em um hotel, até você encontrar um lugar para morar. Meu motorista particular irá levar você até este hotel reservado e seu nome, Roberto Batalha. E o meu nome é Fersilus." "Muito obrigado, Sr. Fersilus. Eu não tenho como pagar. Nem imagino como farei isso algum dia." "Não se preocupe com isso agora. Algum dia você terá como pagar sim. Eu venho de uma família milenar que sempre agiu assim, ajudando pessoas a se erguerem novamente, para que esta pessoa ajude no futuro de alguma forma. Afinal, para isso não sabemos o dia de amanhã. E para garantir isso, fazemos um pacto, palavra e sangue." Fersilus pegou um pequeno equipamento, perfurou o seu dedo polegar direito, que começou a sangrar, e continuou dizendo: "Repita as palavras. Prometo sempre na vida ou na morte ser fiel ao meu ajudador quando ele precisar de mim." Ele deu o equipamento para Roberto Batalha perfurar o seu dedo, apertar a sua mão e dizer as palavras de juramento. O que Roberto fez e jurou fidelidade imediatamente. Depois, Fersilus chupou o sangue do seu dedo e ofereceu um pequeno lenço para Roberto limpar o seu dedo. Porém, Roberto fez o mesmo que Fersilus, limpando seu dedo com a boca. Estava ali selado com sangue, um pacto de ajuda na vida ou na morte. Roberto Batalha foi levado pelo motorista até um hotel na região central da cidade, na área mais nobre. Já tinha uma reserva em seu nome com 15 diárias pagas. O motorista ajudou Roberto com a mala que continha o dinheiro até a porta da suíte. E lá chegando, lhe entregou a chave do veículo que ele usou para conduzir Roberto até lá. Sem entender a atitude, Roberto perguntou: "Vou ficar com esse carro para usar?" "Sim, se o senhor quiser. Ele agora é seu. Eu vou voltar de táxi." O motorista se despediu e retornou para o seu local de trabalho. Roberto ficou sem ação. Ele não esperava por essa ajuda também. Realmente, tudo aquilo era um sonho. E ele não queria acordar. Ele entrou na suíte, trancou a porta e abriu a mala. Realmente tinha uma fortuna em dinheiro. Ele começou a contar e desistiu quase na metade. Até ali, pelo que ele já havia contado, já era mais que o suficiente para mudar a sua vida. Resolveu tomar um banho. Depois de um banho demorado, Roberto pediu algo para comer e beber. Precisava comemorar aquele sonho que estava vivendo. Logo a comida chegou e ele deu uma gorjeta muito generosa à jovem que foi levar o seu pedido. Roberto voltou a contar o dinheiro enquanto comia.
Finalmente conseguiu contar todo o dinheiro e descobriu que estava milionário. Roberto saiu às compras. Dirigiu seu novo carro pela primeira vez. Não era um carro luxuoso como o primeiro em que foi levado ao escritório do Sr. Fersilus, mas era um sedã médio praticamente novo. Roberto comprou novas roupas e foi até o banco sanar suas dívidas e abrir uma nova conta. Em menos de uma semana, Roberto tinha resolvido a maioria dos seus problemas, pois a maioria eram financeiros. Começou a visitar casas para comprar e reencontrou seus filhos enchendo-os de presentes. A mãe das crianças viu que houve uma mudança muito grande na vida de Roberto e ficou imaginando como ocorreu. Tentou falar com ele, mas Roberto foi discreto e evasivo, mudando de assunto rapidamente. Seus filhos agora iriam visitar Roberto frequentemente. Comprou uma casa próximo dos seus filhos, conheceu novas mulheres e começou a namorar. Um dia, Roberto pensou em como teria que recompensar toda aquela ajuda que lhe deram. Teria que investir e multiplicar o dinheiro para retribuir da mesma forma como fizeram com ele. E foi isso que Roberto fez. Passou a investir o dinheiro buscando multiplicar a sua fortuna. Ele gostava de plantas e animais. Logo ele começou a criar um cachorro e um gato. Roberto foi fisgado por uma bela namorada. Apaixonado, pretendia casar novamente. Adquiriu uma propriedade rural com muitas flores e árvores frutíferas. Seria seu local de refúgio da agitação da grande metrópole. Seus filhos estudavam na melhor escola da cidade e tinham uma poupança generosa para o dia de amanhã. Antes de se apaixonar por sua namorada atual, ele namorou outras 2 mulheres que o abandonaram subitamente, temerosas, alegando terem sentido algo tenebroso e sombrio quando dormiam ao seu lado. Roberto estranhou porque as 2 mulheres relataram a mesma sensação e eram pessoas de boa índole e amorosas. Mas a sua noiva atual era perfeita e nada reclamava de perturbações noturnas ou algo parecido. Era, além de inteligente, muito atraente. Finalmente, Roberto Batalha se casou novamente. Ele passava a maioria dos seus finais de semana na sua propriedade rural, onde criava seu cachorro e o seu gato. Seus dias voltaram a ser alegres e tranquilos, com alguns contratempos normais do dia a dia. Alguns eram um pouco incomum, mas ele já tinha vivido coisas piores na vida. O seu filho mais jovem estava se envolvendo com más companhias e ele desconfiava do uso de drogas também. A sua esposa se preocupava muito com a aparência e vivia frequentando salões de beleza, spas, saunas, etc. Usava uma infinidade de cosméticos. Apesar disso, era uma mulher atenciosa e carinhosa quando estava ao seu lado. Quanto ao seu filho, ele sabia que a vida com o tempo ensinaria, apesar que ele buscava conversar sobre os riscos. Os seus animais também preocupavam Roberto. O cachorro já não brincava com ele, nem fazia festa ou questão para ir passear. Vivia triste pelos cantos. Seu gato, com os filhos e visitas, era brincalhão e carinhoso. Contudo, sua conduta era muito arisca e agressiva com a sua esposa. O gato sempre sibilava quando via a sua esposa. Tinha um casal que lamoravam e trabalhavam para ajudar Roberto. O caseiro passou a relatar para ele que estava aparecendo galinhas trucidadas, espedaçadas.
Provavelmente seria uma jaguatirica atacando o galinheiro. O mais intrigante era que os demais animais não faziam nenhum alarde, nem os cachorros do caseiro. 2 anos se passaram. A vida de Roberto Batalha tinha melhorado bastante financeiramente, mas, como todo rico ou pobre, ele tinha problemas. Os contratempos incomuns continuaram a acontecer em seu sítio, e ele nunca deu tanta importância. Roberto continuava achando que tudo era um sonho, e vivia como mero espectador, vendo tudo passar. Certo dia, durante uma visita dos parentes de sua esposa Bruna, ela resolveu cozinhar. A vida era tão boa entre Roberto e Bruna que até ele se surpreendeu com os dotes culinários de sua amada. A comida estava deliciosa e ele propôs à sua esposa dispensar por mais dias a cozinheira para ela fazer sempre aquela comida tão saborosa. Por alguns dias, Roberto comeu a deliciosa comida de sua esposa. Ela, por sua vez, quase não comia para manter as suas belas formas curvilíneas. Um dia, durante o almoço, Roberto começou a passar mal. Suas forças estavam se esvaindo. Ele olhou para sua esposa querendo dizer algo, pedir socorro, mas mal conseguia falar. Bruna sorriu, olhando para Roberto, enquanto ele ia perdendo suas forças e caiu pesadamente no chão. Ele morreu? Já está morto? Perguntou a Bruna, seu primo Jeremias. Sim, eu acho que sim. Estranho o infeliz está de olhos abertos, mas ele está morto sim. Finalmente. Já não aguentava mais cozinhar para esse velho asqueroso. Finalmente, disse Jeremias, enquanto chutava Roberto, conferindo com desdém a sua morte. Eu não aguentava mais esperar esse dia, meu amor. Faça uma boa viagem para o inferno, disse Bruna, olhando nos olhos abertos, já sem vida de Roberto. Sim, Roberto Batalha estava morto, mas ele escutou toda esta conversa antes de partir. Seu velório foi marcado para 2 dias depois. A causa da morte? Infarto instantâneo. Era o que constava na sua certidão de óbito. Um mês se passou e Roberto, por ironia do destino, tinha sido enterrado próximo da cripta em que ele costumava dormir, procurando um lugar que tivesse paz. E ele estava em paz no seu sono eterno. Até que, de repente, uma mão magra o puxou de dentro do seu túmulo, despertando Roberto de sua paz. Era Fersiluz. Ele disse a Roberto: lembre-se do nosso pacto, na vida ou na morte. Chegou a hora de você pagar a sua dívida para comigo. Você será o meu arauto da morte física e espiritual, daqueles que fizeram pacto comigo e não pagaram as suas dívidas. Todas as noites, à meia-noite, você irá cobrar a alma dos devedores para mim. Vá, agora, disse Fersiluz num gesto de ordem apontando para o alto. Roberto saiu flutuando em direção ao endereço e à pessoa que já estava em sua mente. E era perturbador até concluir a sua missão profana e malévola, pois ele ouvia incessantemente vozes vindas do próprio inferno. Sem paz, Roberto agarrava a pessoa com suas mãos e anunciava que era o arauto da morte espiritual, e sugava a alma dos devedores através da sua cabeça de caveira. Cumprida a missão, ele flutuava até o seu túmulo, sempre ouvindo os gritos do inferno, e só parava quando voltava ao seu túmulo.
Ele levantou do túmulo em mais uma noite de lua brilhante, fase minguante. Ele tinha que caçar. Ele não queria, mas tinha que caçar. Ele só queria ficar em paz no seu túmulo. Mas isso não é possível. Ele tem uma dívida a pagar. As vozes, os gritos, o som infernal em sua mente não o deixava em paz até cumprir a sua missão. Alguém visitava o túmulo do nosso perturbado arauto da morte. Dulce era o seu nome. A empregada do lar que era muito querida do seu antigo patrão Roberto. A sua vida piorou sem o seu patrão querido, mas Dulce era uma guerreira. A esposa do falecido Roberto, Bruna, mandou embora todos os empregados das propriedades que ela herdou, juntamente com os filhos de Roberto. Por caridade e respeito e admiração ao seu antigo patrão, ela visitava o seu túmulo e tinha muito trabalho ao reparar quase diariamente um amontoado de terra que estava sempre revirado. Talvez fossem os coveiros ou algum animal que frequentava o cemitério. Dulce foi por diversas vezes durante o dia para ver o que ocorria com o túmulo, porém, nada viu ocorrer. Dulce era uma mulher religiosa. Um dia, quando estava saindo do seu novo trabalho, ela encontrou por um acaso no ponto de ônibus uma mulher que, enquanto conversavam sobre o transporte público, subitamente a mulher lhe disse: "Eu não sei se você acredita no que vou lhe dizer, porque do momento em que a conheci, uma voz tem me falado na mente constantemente para você ajudar alguém que já partiu. Não sei o que isso significa, mas a voz me diz para você ajudar alguém que já partiu." Dulce agradeceu a mensagem e ficou pensativa enquanto seguia o seu caminho. Alguns dias depois, quando Dulce estava na sua igreja, um membro de sua igreja chamou ela em um lugar reservado e lhe disse: "Eu não sei o porquê, Dulce, mas uma voz tem me falado constantemente para você ajudar alguém que já partiu. Não sei o que significa, mas talvez se você fizer uma oração por alguém que se foi. Enfim, tenho ouvido essa mensagem há 2 dias e hoje resolvi te contar." Como uma mulher de fé, ela sabia que tinha que fazer algo, e a oração sugerida pelo membro da sua igreja era o que deveria ser feito. Assim, ao chegar em sua casa, Dulce relembrou dos parentes, amigos que já se foram, inclusive o Sr. Beto, como ela o chamava. Orou por todos e foi dormir. Dulce estava cansada nesta noite e adormeceu profundamente. Mas seu sono foi interrompido por um sonho bem real. Um pesadelo em que ela via o Sr. Beto agoniado saindo do túmulo e pedindo a sua ajuda. Dulce sabia e acreditava que, se Deus tivesse uma mensagem para ela, enviaria até se cumprir. Então, ela orou novamente, direcionando seu pedido de oração ao descanso eterno do Sr. Beto, e voltou a dormir. Nas noites que se seguiram, apesar das orações de Dulce, o sonho com Roberto pedindo ajuda se repetia. Ela mudou 3 dias depois suas orações pedindo discernimento e sabedoria para resolver, ou como poderia ajudar e não ter mais pesadelos. No dia seguinte, Dulce levantou pensando o porquê do túmulo do Sr. Roberto está revirado. Começou a imaginar que esse poderia ser o motivo dos seus pesadelos. Dulce, que não tinha nenhum tine para ser investigadora, fez algumas pesquisas na internet o que poderia ser a Terra mexida e assistiu alguns filmes do gênero. Não achou explicação lógica na internet,
mas achou nos filmes. Ou ela seduziria os guardas noturnos, ou procurava alguma forma de passar uma noite no cemitério, para ver o que poderia estar ocorrendo. Obviamente, apesar dos riscos e do medo, Dulce começou a planejar como iria passar uma noite no cemitério. Nossa aprendiz de investigadora mapeou o lugar onde os guardas noturnos ficavam. Encontrou uma cripta que ela conseguiria escalar e ficar escondida na parte superior da cripta e escolheu roupas pretas e chapéu preto para se misturar na escuridão. E assim, a mais nova investigadora da cidade colocou seu plano em prática. Próximo ao fechamento do cemitério, já noitinha, Dulce escalou a cripta e se escondeu entre um grande crucifixo e alguns vasos com flores que lá existiam. Toda vestida de preto, ficou mais fácil se camuflar. O clima na cidade estava relativamente quente. Dulce tinha levado consigo um cobertor preto, sabendo que às madrugadas a temperatura cai. Mas naquela noite, próximo da meia-noite, a temperatura caiu muito. Um vento gélido começou a soprar no cemitério. Ela se agasalhou bem ao cobertor, sentindo muito frio, até que, subitamente, o túmulo do Sr. Roberto começou a se mexer sozinho, saindo de lá de dentro, um homem que não lembrava em nada o Sr. Roberto. Este homem era forte e tinha a cabeça de caveira. Ela, que já estava sentindo frio, agora também congelou de medo. A criatura saiu do túmulo e voou até se perder na escuridão da noite. Dulce olhava para a escuridão do céu, com a lua encoberta, e para o túmulo aberto sem acreditar no que vira. Ficou repetindo várias vezes para si mesma: não é possível. Isso não é possível. Não é possível. Eu não vi isso, não é possível. Mas era. E ela não estava sonhando, apesar de não acreditar. Menos de 2 horas depois, estando ainda atordoada com a visão de outro mundo que tivera, Dulce viu a criatura retornar, surgindo voando na escuridão da noite. Ela entrou no seu túmulo novamente, sendo recoberto por terra novamente. Daí porque o túmulo todos os dias amanhecia remexido. Faltavam poucas horas para o dia raiar, e Dulce já estava decidida. O que quer que ela tivesse que fazer pelo seu antigo patrão Roberto, ela não conseguiria. Quando o sol raiou novamente, ela foi até o túmulo, arrumou novamente a terra remexida e saiu do cemitério. Ela estava decidida que não poderia fazer nada. Isso era real e estava além de suas capacidades humanas. Ela seguiu a sua vida dentro da normalidade, que já não era tão normal assim, depois dessa experiência. Enquanto isso, Roberto, o arauto da morte, seguia na sua missão diabólica nas madrugadas, sendo perturbado pelas vozes e gritos oriundos do inferno, sempre pegando as pessoas de surpresa com a sua imagem assustadora, meio fantasmagórica e meio humana. Ele pegava as pessoas pelos ombros e, olhando diretamente nos olhos dela, sugava sua alma através de sua cabeça de caveira e o corpo tombava sem vida. Dulce resolveu não contar nada para ninguém. Quem iria acreditar? Se até ela não conseguia, ela falava apenas para Deus. Por alguns dias, Dulce ouviu o barulho do silêncio.
O silêncio do mundo em que vivemos não significa silêncio em nossas mentes. No mundo da mente, o barulho é ensurdecedor. Então, numa noite, veio a resposta. Dulce voltou a ter pesadelos. Eram assustadoramente reais. Ela via sempre Senhor Roberto caminhando em sua direção em silêncio. Ele parava diante dela com uma expressão triste, vazia, derrotada, enquanto de sua cabeça começava a escorrer sangue. Muito sangue. E ela acordava apavorada, banhada em suor. Um dia em que estava distraída na feira, comprando legumes, uma velha senhora, muito simpática, se aproximou de Dulce, olhou para ela e disse: "O sangue de Jesus Cristo tem poder. Creia nisso." No mesmo dia, à noite, na sua igreja, um membro pegou no seu braço e lhe disse: "O sangue de Jesus Cristo tem poder. Creia nisso." E ainda na noite seguinte na igreja foi ministrado Hebreus capítulo 9 e versículo 14, que fala sobre o sangue de Jesus Cristo. Dulce entendeu que o Senhor estava falando com ela. Se andamos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Dulce continuava tendo pesadelos, e as mensagens não paravam de vir. Naquela noite, ela decidiu retornar ao cemitério. À noite, Dulce ficou aguardando próximo do túmulo a saída do Sr. Roberto, ou aquela criatura que era ele. Pouco tempo depois da meia-noite, a terra começou a revirar e a criatura finalmente saiu, já colocando a mão sobre a cabeça, demonstrando perturbação pelos sons que escutava. Dulce não estava com medo, pois ela sabia que muito maior é o Deus a quem ela servia. Ela falou firme, olhando para a criatura que estava surpresa ao ver ela ali. "Roberto, Roberto, olhe para mim." A criatura olhou para ela e viu que Dulce estava com um copo na mão. Dentro desse copo, vinho purificado e abençoado. Ela lhe disse: "O sangue de Jesus tem poder. Este é o símbolo da nova aliança que purifica todo e qualquer pecado." A criatura caiu de joelhos diante de Dulce, que derramou sobre ela o vinho purificado. Imediatamente uma fumaça negra se esvaiu da criatura, que retornou ao seu túmulo, que desta vez não foi recoberto parcialmente como era antes. Dulce arrumou novamente toda a terra ao redor do túmulo, fez uma oração, voltou para seu esconderijo e adormeceu. Durante alguns dias, Dulce retornava ao cemitério para ver e conferir se o túmulo estava exatamente como ela havia deixado, e sempre estava. Uma sensação de paz e contentamento invadiu Dulce, que confirmou à noite com o sonho que ela teve. Era o Sr. Roberto agradecendo a ela com um muito obrigado e caminhando de costas em direção a uma luz intensa.